conhecimento humano, essa palavra, Senhor, não é de sabedoria humana, Pai, de entendimento humano, ela se discerne espiritualmente. Então nós lhe pedimos, Senhor, nesta manhã, que o Teu Espírito Santo traga entendimento aos nossos corações, Pai, para podermos entender, receber essa palavra em nosso coração e nos capacite, Pai, para que possamos colocá-la em prática, em nome de Jesus, que as barreiras sejam quebradas, que os impedimentos sejam quebrados, Pai, qualquer ação maligna, contrária, diabólica, humana, que tenta impedir que a palavra chegue aos corações, está repreendida em nome de Jesus. Neste ambiente, Pai, nós declaramos que somente o Teu poder, a Tua unção, o poder do Teu Espírito Santo pode agir neste local, Pai, e sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, então nosso tema hoje é humildade que nos conduz ao propósito. Porque quando falamos de propósito, falamos de algo grande, de algo grandioso que Deus tem para as nossas vidas. Mas muitas vezes, irmãos, é comum acontecer que pessoas, quando chegam a uma certa posição, Deus as conduz, Deus as direciona, Deus as corrige, Deus as coloca ali. As pessoas começam a se esquecer de que foi Deus que os colocou ali, e começam a utilizar os dons, os talentos, a unção, o poder, o conhecimento que foram adquiridos, que foram conduzidos por Deus nesse processo, para realizar a obra de Deus, somente para interesses pessoais. Quando você tem um talento ou um dom, não dá para desconectar ele, você tem. E Deus não tem problema nenhum se no seu trabalho você utiliza os talentos que Deus deu para você. Na verdade, Deus deu para você usar mesmo, em todos os ambientes, não há problema quanto a isso. O problema é quando deixamos de usar os talentos que recebemos de Deus para Deus e usamos só para o nosso próprio benefício. Deus não tem problema. Deus, ele vou usar um termo assim um pouco, Deus é um ótimo patrão. Se você trabalha para Ele, Ele vai cuidar de você com excelência. Então não há problema de você usufruir de tudo aquilo que Ele traz para você. Mas você nunca pode esquecer que aquilo não é seu. Você é um administrador. Tome cuidado. O dom está em você, Deus deu para você, mas deu por um tempo. Você administra dom, você administra talento, você administra uma certa inteligência, uma capacitação sobrenatural, que você pode utilizar na sua vida, no seu dia a dia, não há problema nenhum. Mas nunca se esqueça que o principal motivo que você tem sido abençoado é porque Deus tem um propósito maior para você. E o nosso propósito sempre diz respeito às outras pessoas. Eu tenho um propósito de vida e o que Deus quer através de mim é sempre abençoar a vida de pessoas. Mas não pense que isso é só para mim que sou pastor. Isso é para todas as pessoas que pertencem ao corpo de Cristo. Porque quando você pertence ao corpo de Cristo, você é uma parte dele. Você recebe do corpo, mas você doa seu corpo. Você recebe vida que flui através do corpo, mas você contribui para que o corpo funcione. Então há uma parceria. Na igreja, na presença de Deus, no corpo de Cristo, somos assim. Não tem como você só receber e não produzir nada para o bem dos outros. Então você recebe bem dos outros e você compartilha o bem que você tem com os outros. Eu não estou falando aqui de dinheiro, tá? Em algum momento pode até ser dinheiro, mas não é sobre dinheiro, principalmente. É sobre vida, é sobre amor, é sobre utilizar o que Deus colocou em você para abençoar a vida dos outros. O egoísmo, o orgulho muitas vezes nos leva a pensar que nós chegamos ali pela nossa própria capacidade ou porque somos melhores do que os outros. Irmãos, há uma ilustração simples, mas profundamente confrontadora. Põe para mim essa imagem. O que é isso aqui? O que é isso aí? É o quê? Uma tartaruga em cima de um poste, um mourão de cerca. Como é que ela subiu aí?
Vocês conhecem tartaruga, não conhecem? Jabuti, né? Cágaro, né? Como é que ela chegou aí? Ela está em cima de um, sei lá, um morão de seca, pelo menos essa altura aqui, ó. Né? Tem arame farpado, né? Então ela tem essa altura aqui. Como é que uma tartaruga chegou aqui em cima? Ela voa? Ela consegue escalar? Como é que ela chegou ali? Alguém colocou. O quê? Alguém colocou ela ali. Sim ou não? Sim. Não há dúvida nenhuma. Alguém a colocou ali. Tá? Ela não chegou ali sozinha. Alguém a colocou ali. E esse é o princípio que eu quero falar para você. Essa imagem, ela revela uma verdade espiritual que precisamos assumir com maturidade. Ninguém cumpre o seu propósito por mérito próprio. Digam vocês. Ninguém cumpre o seu propósito por mérito próprio. Vamos de novo? Ninguém cumpre o seu propósito por mérito próprio. Toda elevação, toda conquista e toda direção vem de quem? Vem de Deus. Nada do que somos ou fazemos é porque somos melhores do que os outros. Se eu cheguei a algum lugar que os outros não chegaram, ou que a maioria não chegou, se eu avancei, se eu cresci, se eu conquistei alguma coisa, eu fiz porque Deus me colocou ali. Eu sou uma tartaruga, ou um jabuti em cima de um poste de cerca. Como assim, pastor? Verdade, irmãos. Minha mãe não está aqui hoje, né? Ela está em Sorocaba, só antes dela estar aqui. Ela é a maior testemunha que existe na minha vida de que eu realmente sou uma tartaruga em cima, sem fundo musical, por favor. Eu sou uma tartaruga em cima de um poste de cerca. Quem me conheceu, né, antes de Cristo, pode comprovar como eu era e como eu sou hoje. Eu não sou melhor do que ninguém porque eu sou pastor ou porque eu sou líder. Eu só estou aqui porque Jesus me trouxe aqui. E não é porque Ele acha que eu sou melhor do que você, não, de forma nenhuma. Não, preste atenção. Para você avançar e crescer e viver o seu propósito, você precisa depender de Deus. Deus é a nossa fonte, Deus é a nossa riqueza, em Deus está a nossa vida, Deus está a nossa força, tudo que temos está no Senhor. Vamos ler a palavra de hoje, o versículo de hoje, e vamos desenvolver esse assunto em nome de Jesus. Salmo 115, versículo 1 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. É por causa do amor e da fidelidade de Deus é que nós estamos aqui. Nós ouvimos hoje testemunhos, sim ou não? Né? Testemunhos de pessoas que foram transformadas, que foram abençoadas. Agora há pouco a Yara estava aqui contando, né, sobre a transformação visível no rosto dela. Uma pessoa carregava um peso, né, e agora ela está sempre sorrindo. Eu vejo sempre a Yara, está sempre sorrindo. Você olha para ela sorrindo, né? Não precisa nem contar uma piada, nem falar nada engraçado. Você olha para ela e a Yara já sorriu, né? Então, irmãos, isso é uma mudança. Por quê? Porque Jesus mudou a vida das pessoas. Então, nós somos frutos do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Por que fala misericórdia? Porque somos pecadores e não merecemos, mas a misericórdia do Senhor nos alcançou. O seu amor enviou o seu Filho até nós. Fala amém. O seu amor, por causa desse amor que está lá em João 3,16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou legal, não é porque eu sou uma pessoa correta, não é nada disso, irmãos. É graça, é misericórdia, é favor de Deus. Então, irmãos, isso confronta diretamente o orgulho humano. O coração quer
crédito, quer se exaltar, quer construir uma narrativa de autossuficiência. Então hoje, muitas vezes nós somos levados a pensar que a nossa capacidade, como eu sou resiliente, como eu sou forte, como eu sou determinado. Mas irmãos, antes a gente conhecer a Cristo, como é que a gente era? É o antes e o depois. O mundo é dividido num tempo cronológico AC, DC, né? Quando você vê lá 500 AC, quer dizer o quê? 500 antes de Cristo, né? E depois nós estamos hoje em 2026 DC, depois de Cristo. Nós temos AC e temos DC também, né? Eu tenho 13 anos com o AC antes de Cristo. E depois o resto da minha vida toda, o DC todo, até hoje 58, depois de Cristo. Como a gente muda, como a gente é transformado, como nós somos abençoados, como nós crescemos, como nós avançamos. Todos avançam, pastor? Não. Por quê? Porque Deus não quer que todos avancem? Não. Deus quer que cada um de nós avance, cresça e cumpra o seu propósito. Mas nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes nós começamos a achar que somos nós, que somos bons, que somos melhores. Eu não estou aqui pregando baixa autoestima, não. A gente tem que ter confiança, sim, mas a nossa confiança está no Senhor. A alegria do Senhor, como diz lá em Neemias, é a nossa força. O que nos leva adiante, o que nos faz continuar, é a força que o Senhor tem para nós. O mundo tenta nos oferecer muitas coisas. No começo é legal, no final dá ruim. A peça que a gente viu agora há pouco, o Alan, né, coordenando aqui a galera, mostrava isso. Vem uma proposta, ela é legal, ela emociona, no começo ela é legal e depois a pessoa vive uma vida muito abaixo do que deveria viver. Deus não criou você para viver assim, Deus criou você para vencer. Mas entenda que o caminho é a dependência de Deus. Tem gente que começa na dependência e depois se torna independente. Não declara isso, não fala assim muitas vezes, não expressa isso com palavras, mas suas atitudes demonstram que se tornou uma pessoa autossuficiente. Eu quero, eu faço, eu gosto, é do jeito que eu quero, ninguém tem nada a ver com isso. Irmãos, presta atenção numa coisa, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando você entrega a sua vida para Jesus, Ele se torna o seu Salvador e o seu Senhor. Não dá para descolar. Jesus é o meu Salvador, presta atenção. Ele só é seu Salvador se Ele for seu Senhor também, senão Ele não pode ser seu Salvador. Já começa assim, porque a sua nova vida é comandada por Cristo. E tem muita gente que acha que pode viver a vida de qualquer maneira. Pastor, eu não sou livre? Sim. Quando você está conectado ao corpo, você tem um corpo que você faz parte. O meu pé não pode fazer o que ele quiser. Se o pé quer ir para lá e o resto do corpo quer ir para lá, como é que faz? Hein? Como é que faz? Não funciona assim. O corpo tem uma coordenação. Quem é que coordena o corpo? Paulo fala que Cristo é o cabeça da igreja. Então, o que eu faço diz respeito aos outros também. Não estou falando de porque muitas vezes a pessoa se preocupa somente com a opinião dos outros. Não estou falando de opinião dos outros. Estou falando assim, as suas ações dentro do corpo de Cristo afetam a vida de outras pessoas. Assim como as ações de bênção afetam as pessoas, as suas ações ruins também afetam o corpo. Enfraquecem a igreja, enfraquecem o corpo de Cristo. Não tem como. Não tem como. Nós somos uma família espiritual. Então tem muita gente que começa a achar que é autossuficiente, se torna orgulhoso. Ninguém tem nada a ver com isso. Irmão, se você pertence ao corpo, sim, porque nós oramos por você, nós abençoamos sua vida, nós queremos o seu bem. Mas se você não quer, aí fica complicado, porque você está no corpo, mas você não quer fazer parte do corpo. Você está dentro de uma estrutura e recebe espiritualmente dessa estrutura, a cobertura espiritual,
a oração, a intercessão, a unção que flui nessa casa, flui na sua vida, que você tem isso aí. Amém. Mas ao mesmo tempo, a nossa falta de compromisso com Deus, o nosso pecado também afeta a estrutura espiritual. Uma igreja pode ser muito forte e pode ser muito fraca, apesar de ser uma igreja. Por quê? Porque ela é feita das pessoas que fazem parte da igreja. Então, cuidado com a autossuficiência. Não, ninguém tem nada a ver com isso. Tudo bem, no sentido assim de querer tomar conta da sua vida. Claro, ninguém quer tomar conta da sua vida. Mas entenda que nós somos um povo. Unidos com o propósito, a gente pode ser muito mais forte. A gente pode chegar muito mais longe, a gente pode alcançar muito mais pessoas, a gente pode abençoar mais pessoas. Os dons que você tem, que não são usados, fazem falta na vida de irmãos, fazem falta na vida de outras pessoas. Quando você se desconecta da unção do Espírito, muitas coisas deixam de acontecer na sua vida, e não é só para você, é para os irmãos que também precisam daquela bênção que você tem e não está usando porque se desconectou do Senhor. Então pensa bastante sobre autossuficiência. Eu não estou dizendo que você é obrigado a um monte de coisa, não é isso não. Cada um tem a sua vida, vive o seu trabalho, cuida da sua família, mas espiritualmente estamos conectados, espiritualmente, tá? Então, irmãos, continuando aqui, mas quem entende o reino sabe, se estamos no alto, foi Deus quem nos sustentou, guiou e nos posicionou. Então, se eu alcancei alguma coisa, eu alcancei porque Deus cuidou de mim, porque Deus me direcionou a isso. Paulo reforça isso de uma forma mais profunda em Romanos 11:36. Romanos 11:36 é um texto bem conhecido, tem canções que falam desse texto aqui, diz assim: porque dele, e por ele, e para ele, são quantas coisas? Todas é quanto? Sério? Olha que legal. Todas quer dizer todas mesmo? Não é todos, tá? Por favor, é todas. Por favor. Glória, desculpa, gente, tem coisa que eu não aguento da coceira. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Então, porque dele, por Ele e são todas as coisas. Então, você está conectado com o Senhor, eu estou conectado com o Senhor. Então, dele vem a inspiração, a direção, dele vem o meu propósito, e o meu propósito, a minha força, a minha energia, a minha vida é sustentada por ele, e tudo isso é para honrar a ele. Dele, vem dele, é sustentado por ele e é para a glória dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então aqui diz: tudo começa em Deus, tudo é sustentado por ele e tudo termina para a glória dele. Isso inclui o seu chamado, o seu ministério, o seu propósito. Qualquer área da vida pertence ao Senhor, é sustentado, veio dele, é sustentado por ele e é para honrar o nome dele. Então, quando uma pessoa começa a se tornar orgulhosa, ela começa a sair da direção, da dependência de Deus. E se você sai da dependência de Deus, o seu propósito passa a ficar contaminado. O que você faz pode até fazer de uma forma bonita, atraente, mas se não é mantido pelo Espírito, e se o objetivo não é glorificar a Ele, Deus não vai aceitar, Deus não vai querer. Existem muitas obras que são boas, que os homens olham e falam: puxa, isso é muito bom, isso é correto, mas isso não vem de Deus. Presta atenção numa coisa, estou me lembrando de uma referência aqui, que pode nos ajudar a entender, não está aqui nas minhas anotações, mas pode nos ajudar a entender melhor isso. A Bíblia fala que quando Deus instituiu
o tabernáculo, lá no deserto, ele instituiu uma família, ele elegeu uma família dos levitas, na pessoa de Arão e os seus filhos para o sacerdócio. Então Arão e seus filhos foram consagrados, dedicados ao serviço do Senhor. Então a vida deles era dedicada àquilo. Os levitas foram separados. Em Israel haviam 12 tribos, e uma dos 12 filhos de Jacó era Levi. Quando Deus escolheu Levi, quando fala Levi, os levitas, para exercerem um sacerdote, Deus falou assim, nós vamos reorganizar as tribos. E Deus pegou a tribo que seria a tribo de José, e não existe em Israel uma tribo chamada tribo de José. Tem Manassés e Efraim. O que isso quer dizer? A tribo de José se tornou duas, os dois filhos de José, Manassés e Efraim, para completar as 12 tribos. Então os levitas não tinham herança junto com o povo de Israel. Mas o Senhor falou, vocês são meus, a minha herança sou eu, a herança de vocês sou eu, o Senhor é a minha herança. Então os levitas passaram a ter uma vida diferenciada. Deus queria que todos fossem sacerdotes, mas nem todos poderiam, por causa do pecado. E Deus consagrou uma família, consagrou uma linhagem de levitas, e a primeira linhagem foi a partir de Arão e os seus filhos. Eles passaram por todo um processo de consagração, dedicação das roupas, vestimentas, o que eles usavam por cima e o que eles usavam até por baixo. O tipo de calção que eles usavam por baixo da vestimenta estava escrito lá também. E eles se tornaram sacerdotes. E havia todo um processo, porque era da maneira que Deus queria que fosse. E a Bíblia diz que 2 filhos de Arão, num determinado momento, eles tinham a responsabilidade de manter o fogo lá dentro do tabernáculo aceso. Aquele fogo era um fogo consagrado. Então você tinha que alimentar o fogo com o próprio fogo que tinha lá. Então tinha lá um fogo aceso, eles tinham que pegar daquele fogo e alimentar para que ele continuasse aceso. Não podia, porque até o fogo que estava lá era consagrado. E aí eles, num ato, sei lá, de inocência ou desatenção, não sei, não dar detalhes, eles vieram de fora do tabernáculo, acenderam lá um fogo numa fogueira lá qualquer, e trouxeram para realimentar ali dentro. E quando eles fizeram essa vida, disse que Deus os matou na hora. 2 filhos de Arão morreram ali, dentro do tabernáculo, porque trouxeram fogo, que a Bíblia chama de fogo estranho. Eu sei que parece isso muito radical. Por que Deus estava ensinando isso para eles? Porque, irmãos, Deus não aceita nada que é dado para Ele que não tenha sido produzido através de nós por Ele mesmo. Deus não aceita, porque Deus é santo. Para Deus não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Então as coisas para Deus são sérias. Quando eu falo sério, não fique preocupado. Deus é bom, Deus é amoroso, mas não brinque com certas coisas, porque você pode perder a presença de Deus, porque você acha que é do seu jeito, é a sua maneira. Eu acho que é assim, mas não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Eu acho que isso aqui é assim. Ué, irmão, não é o que você pensa, o que você acha ou o que eu acho. No mundo é assim, cada um acha o que quiser. Na verdade não é bem assim, né? A gente vira massa de manopla na mão dos outros, eles vendem uma ideia e faz a gente comprar uma ideia, a gente acha que é livre para pensar, mas a gente já sabe que não é. Mas, irmãos, a Bíblia é a regra de fé, é a nossa base. Então nós procuramos cumprir a palavra de Deus. Somos perfeitos? Claro que não, erramos, sim, falhamos, mas procuramos consertar e reconhecer a dependência de Deus. Quando a igreja começar a fazer o que ela quiser, do jeito que ela quiser, ela já não é mais igreja. Ela é uma organização religiosa somente. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. E a nossa vida não é diferente. Quando eu entrego a minha vida para o Senhor, eu falei agora há pouco, Ele é o meu Salvador, mas também é o meu
Senhor. Quando fala que Ele é meu Senhor, é que Ele está no comando da minha vida. Pastor, mas eu não sou livre? Sim, você é livre. Sim. E Deus não vai tirar sua liberdade. Mas você tem liberdade para poder escolher. Ser livre não é fazer o que você quiser. Ser livre é poder fazer escolha. Tem gente que acha que, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Sim, você pode. Mas ser livre é ter condições de fazer boas escolhas. O problema é que o diabo vende uma liberdade que não existe. Ele só te dá uma opção, com nomes diferentes, e a pessoa acha que é livre, mas na verdade a gente já sabe que não é. Não é assim. Então nós precisamos entendermos que só existe dois reinos nesse mundo: ou das trevas, ou da luz. Ou é Deus, ou é o diabo. Ou é céu, ou é... Pastor, é radical assim? É radical assim. Desse jeito. Desse jeito, irmãos. Não existe meio termo. Não existe em cima do muro. Não existe só um pouquinho daqui, só um pouquinho de lá. Como assim, pastor? Porque Deus não aceita a pessoa pela metade. Guarde isso. Deus não aceita a pessoa pela metade. Ou você é inteiro dele, ou você não é dele. Ele não vai dividir você com outro ser, com outro Deus. Nada, ele não vai dividir você. Ele não aceita isso. Ou você é dele, ou você não é dele. Lá em Apocalipse, quando Jesus fala às igrejas, ele diz a uma igreja, ele fala assim: porque você não é nem quente e nem frio, és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Cuidado, tem muito crente que está morno faz tempo. Ele quer viver a vida dele com uma liberdade e acha que pode jogar nos dois times. Não dá para jogar nos dois times, ou você joga num ou você joga no outro. Jesus falou: ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Não falou: tem pessoas mais ou menos. Não existe um lugar, pastor, não tem um lugar mais ou menos assim, que não é nem céu nem inferno? Não. Não existe. Ué? Na Bíblia não fala nada disso. A gente usa a nossa regra de fé, é a Bíblia Sagrada. Então, queridos, prestem atenção numa coisa. Aqui nós dizemos, isso inclui o seu chamado, o seu ministério, o seu propósito. Tudo sustentado por Deus, tudo direcionado por Deus. A partir do momento que você começa a se descolar de Deus, se fazer só o que você quer, utilizar as coisas que Deus deu para você do jeito que você quer, você pode fazer isso, pode, você é livre. E eu vou dizer uma coisa para você: na maioria das pessoas vai viver um tempo chamado tempo da misericórdia. O que é isso, pastor? Que tem gente que ele acha assim: se eu largar a Jesus, ou sair da igreja, ou fizer uma coisa errada, eu vou morrer na hora. Aí ele faz uma coisa errada e não morre na hora. Parece que as coisas não ficaram ruins. De repente ele começa a achar: caramba, velho, eu estava na igreja, eu era um escravo, agora eu sou livre. E o diabo vai dando corda. E Deus vai tendo misericórdia. Porque Deus espera que haja tempo ainda para essa pessoa se arrepender. Então Deus não tem. Quer um exemplo bíblico disso? É um dos textos mais conhecidos, é Adão e Eva. O Senhor falou para eles assim: olha, de todas as árvores do jardim, vocês podem comer. Somente a árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não devereis nem tocar. Não é só comer, nem tocar. Está entendido? Está entendido. Aí a serpente, Satanás, veio ali, aquela conversinha afiada com Eva, não foi? E o que ela falou? Não, se você comer, você não vai morrer.
Você vai conhecer o quê? Você vai ser como Deus, vai conhecer o bem e o mal. Oh, meu Pai. Misericórdia, Deus. E aí ela caiu na conversa. Não sei como foi o argumento que ela fez com Adão, se teve um argumento, se Adão simplesmente quis comer também, enfim. A Deus não dá detalhes. Se ela pegou, comeu, deu para ele e comeu também, e aí seus olhos se abriram. E eles passaram a ver de uma forma diferente, inclusive viram que estavam nus e ficaram envergonhados. Então já tiveram consciência do quê? Do bem e do mal. A malícia já entrou no coração deles, só tinha os dois. E só tinha os dois. Aí vem uma questão. Deus falou que eles iriam o quê? Se eles comessem fruto, eles iriam o quê? Mas morrer. Então Deus mentiu? Não. É que começa um processo. Primeira morte que a pessoa enfrenta é chamada morte espiritual. O que é a morte espiritual, pastor? É quando o nosso espírito separa-se do Espírito de Deus. O Espírito de Deus já não está mais em nós. E aí é uma morte espiritual. Eu continuo vivo, continuo respirando, continuo falando, continuo pensando, só que agora a minha intuição, a minha consciência já não são mais direcionadas pelo Espírito de Deus, porque consciência, intuição, comunhão são faculdades ligadas ao meu espírito. Então já não tenho mais isso. A minha consciência começa a diminuir os valores da consciência. Aquilo que eu imaginava, não, isso não é bem assim. Antes para mim aquilo era errado, agora não, isso não é bem assim. Isso aqui faz mal, não faz tão mal. Já começa a relativizar. Por quê? Porque o meu lado espiritual está morto. Depois, presta atenção, morte espiritual, e ela vai afetar a minha alma e o meu corpo. E aí começa a decadência do corpo. A alma e o corpo começam a entrar em decadência. Em algum momento o homem que deveria viver sem morrer, agora ele tem a morte física. E depois que eu morro fisicamente, que é a morte conhecida, vem a terceiro tipo de morte, que é a morte eterna. Qual o nome? Morte eterna. O que é morte eterna? Viver a eternidade separado de Deus no inferno. Então, quando Adão e Eva pecaram, eles começaram um processo de morte. Primeira morte é morte espiritual. E aí vem numa descendente, vem popularmente chamado de morro abaixo. Vai só descambando, só caindo. O único que pode nos elevar de novo, que pode nos levantar de novo, é o Espírito Santo. O único que pode nos resgatar das trevas e nos elevar à condição de filhos é o Senhor Jesus. Quando Jesus está na minha vida, eu me torno filho. O sangue de Jesus me dá direito de ser filho, e não somente criatura. Mas se eu escolho viver a minha vida de qualquer maneira, é uma escolha que eu faço, e todas as decisões que eu tenho, elas têm consequências, boas ou ruins. A Bíblia fala assim: de Deus não se zomba, por aquilo que o homem semear, isso ele também colherá. Isso é bom e é ruim. É bom porque se você plantar coisas boas, você colherá coisas boas. Mas se você plantar coisas ruins, você colherá coisas ruins. Essa é a verdade. Então, irmãos, nós não temos entendimento de tudo, não sabemos tudo, não conhecemos o futuro, temos dificuldade de lidar com o presente e às vezes nos desvencilhar do passado. Agora, quando eu estou em Cristo de verdade, o meu passado fica para trás, eu sou tratado, sou curado, o meu presente é abençoado e o meu futuro é certo na presença do Senhor. Fala amém? Então Deus tem resposta para mim para o passado, para o presente e para o futuro. Deus é a resposta, o Senhor é o motivo da nossa vida. Então, irmãos, presta atenção, nós precisamos entender que nós precisamos
viver uma vida na presença do Senhor. Nós precisamos entender que tudo está nas mãos de Deus. Se eu não estiver nas mãos de Deus, eu vou ter problemas. Então eu preciso, o pessoal aí, não precisa mexer nada aí não, tá? Fica tranquilo. Então, irmãos, nós precisamos depender do Senhor. E a independência do Senhor é um tipo de orgulho. Porque quando eu digo que eu não preciso do Senhor, eu estou dizendo que eu sou suficiente. Eu sou autossuficiente. E isso é orgulho. Porque eu só existo por causa de Deus. É a mesma coisa de um filho dizer que nunca precisou do pai e nunca precisou da mãe. Talvez hoje você tenha alguma coisa, mas você já precisou do seu pai e da sua mãe, né? Então, irmãos, numa proporção logicamente muito maior, somos dependentes de Deus. Então tome cuidado. Nós somos como tartarugas em cima de um poste de cerca, tá? Porque nós só chegamos ali porque Deus nos elevou até ali. Se você quer viver o propósito, permanecer no propósito de Deus, não se esqueça de quem te colocou ali, quem te levou até ali. Você não tinha condições de chegar ali, eu não tinha condições de chegar, mas nós chegamos porque Deus nos levou até ali. Isso vale para todas as coisas da nossa vida, não é só carreira, trabalho, questão financeira, família, também para a salvação. Eu não recebo a salvação porque eu sou bom, porque eu sou uma pessoa honesta, uma pessoa correta, que eu procuro fazer as coisas corretas. Não, eu sou salvo porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário. Eu não mereço, você não merece, mas isso é graça, graça que Ele derramou sobre a nossa vida. Fala amém, irmãos? Amém. Provérbios 16, 9 diz assim, ó: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Vamos ler juntos? O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Maravilha, é exatamente isso, irmãos. Você pode até fazer planos, mas quem realmente dirige os passos é Deus, se você permitir, é claro. Se você não permitir, Deus não é intruso, tá? Não pense que Deus vai ficar implorando para você. Não, Ele não é um coitado pedindo, não tenho nenhum lugar para ficar, deixa eu morar no seu coração. Porque às vezes as pessoas falam do amor de Deus de uma forma, né? De Deus como se Deus fosse um coitadinho, que alguém está precisando muito de um coração para morar. Irmão, Ele não precisa de nada, tá? Só quero deixar isso claro, não precisa nem de mim nem de você. Ele é autossuficiente, Ele é realmente autossuficiente. Fala amém? Tá? Mas porque Ele nos ama, Ele estendeu a mão e quer que nós sejamos junto a Ele. Então, irmãos, você pode até fazer planos, tá? Mas é Deus que estabelece o destino. Sem a direção dEle, nossos esforços se tornam limitados e muitas vezes frustrados. Vou repetir. Sem a direção do Senhor, nossos esforços se tornam limitados, quer dizer, você vai se esforçar e não vai conseguir chegar aonde deveria chegar. E muitas vezes, frustrados, não vai dar certo mesmo. Sem Deus. A gente não consegue se levantar sozinho, a gente não consegue caminhar sozinho, não conseguimos avançar sem Deus. Não adianta esforço sem direção. Não adianta talento sem dependência. Não adianta subir se Deus não estiver sustentando. Porque vai subir e vai cair. Ou vai chegar até um certo ponto. Fulano avançou, mas sem Deus, irmãos, a pessoa está ali, mas não vai poder aproveitar daquela posição. Porque o inimigo, ele permite que a pessoa chegue a alguns lugares, mas ele vai roubando a pessoa. Quando eu falo roubar, é as bênçãos, ou é uma coisa, é outra. Se a pessoa tem recurso financeiro, ele vive preocupado com recurso, ou é com família, consigo mesmo, uma depressão, uma angústia, uma tristeza, uma enfermidade, a pessoa não consegue ficar em paz. Está sempre faltando alguma coisa.
está sempre faltando alguma coisa, sempre tem alguma coisa que está quebrada, sempre alguma coisa que está fora do lugar, porque a pessoa está sem Deus, sem Deus. Cuidado quando você, às vezes acha que pessoas que não servem a Deus vivem melhor do que você, não se engane, e esse pensamento não é só seu. Você vai ler os Salmos, e em muitos Salmos os salmistas dizem, né, Asaf, num dos seus salmos, fala, né, por que o ímpio prospera? E o Senhor explica para ele qual é o fim dos ímpios, né? Então o Senhor diz, não tem inveja dos pecadores nem dos ímpios, porque o fim deles está marcado. Então, entenda que Deus está cuidando de você, direcionando você, abençoando a sua vida. Não saia da presença dEle, não perca a confiança que você tem nele e no cuidado que Ele tem por você. Deus não dorme, Deus não cochila, Deus não se atrasa, Deus trabalha da maneira correta. Fala amém? Não. Então, irmãos, não é porque algumas questões, não é porque eu tenho mais dinheiro, não é porque eu sou mais bonito, que não é o caso, nasci numa boa família, ou tenho mais estudo, não é por nada disso, que eu ou você chegaremos a algum lugar. A questão não é porque tenho mais dinheiro, ou porque sou mais bonito, ou porque eu nasci numa boa família, ou porque eu tenho mais estudo. A verdade é clara e direta: você só cumprirá o seu propósito quando depender totalmente da direção e do suporte de Deus. Fala amém. Vamos ler isso novamente, isso é importante para nós. A verdade é clara e direta: você só cumprirá o seu propósito quando depender totalmente da direção e do suporte de Deus. Fora disso, você pode até subir, mas não se sustenta. Vamos ler esse finalzinho de novo? Fora disso, você pode até subir, mas não se sustenta. Não vai. Não adianta, irmãos. Como eu disse a vocês, a gente tem uma vantagem nos nossos dias de termos a Bíblia. A Bíblia, ela relata os homens que deram certo e os homens que deram errado. A Bíblia não esconde pecado, não esconde nada. A Bíblia fala de homens que erraram e que acertaram. Então você é capaz de ver na história bíblica, você vê o começo da pessoa e você vê o fim. Então você vê gente muito boa no começo e muito ruim no final. E você vê gente ruim no começo e muito bem no final. Nós temos um caso bem conhecido na Bíblia, que são os 2 primeiros reis de Israel. Saul começou sendo ungido com glória, reconhecimento, fama, unção, mas o final dele foi o quê? Decadência, porque ele começou a se tornar orgulhoso. Deus falava, faz assim, e ele resolvia fazer do jeito dele, ou do jeito que ele achava que agradava as pessoas. E Samuel está lá intercedendo por ele, né? E Samuel está lá, correndo atrás, tentando resolver as questões de Saul. Até o dia, irmãos, que chegou, em que Saul quebrou os princípios mesmo, e aí Samuel foi falar com Deus sobre ele. E aí Deus falou para Samuel, não peça mais nada em favor de Saul, porque eu o rejeitei. Fala misericórdia. Irmão, pastor, Deus não rejeita ninguém. Verdade, irmãos, Deus não rejeita ninguém. Ele dá a oportunidade, mas chega uma hora que nem Deus quer mais. Sério, irmão, não estou inventando isso, vocês sabem, está na Bíblia, tá? Deus falou, não peça, não interceda mais por ele, porque eu o rejeitei. Porque ele teve várias oportunidades, eu o promovi. Quando ele foi chamado para reinar, ele estava escondido no meio das malas, da bagagem. Eu o exaltei, eu o levantei, ele não era conhecido, coloquei como rei, ele venceu
batalhas, ele teve autoridade, o coloquei num palácio, lhe dei riquezas, lhe dei exército, lhe dei honra, lhe dei fama, lhe dei tudo, e ele começou a querer fazer as coisas à sua própria maneira. O orgulho não é só dizer não quero Deus. Ele dizia, eu amo o Senhor é tudo para mim, mas fazia coisas contrárias ao que Deus mandava fazer. Tem muito crente assim, que está no culto, vem na igreja, levanta a mão, canta, ora, fala uns negócios bonitos, mas a sua vida é exatamente o contrário do que Deus manda ele fazer. Isso é orgulho, quer dizer, o que Deus planejou para mim, não é tão bom quanto eu planejei para mim mesmo. Eu sou mais inteligente do que Deus. Ai, pastor, ninguém fala isso, mas a gente age como se pensasse. Quando eu nego os planos de Deus, é um direito meu? Sim, eu sou livre. Eu estou dizendo que eu tenho um plano melhor para mim mesmo. É isso que eu estou fazendo, isso se chama orgulho. Orgulho. A palavra correta é essa. Soberba. Eu sei, eu posso, eu faço. Mas geralmente a pessoa, ele tem essa inteligência, a capacidade, essa posição para fazer certas coisas, porque Deus o colocou ali. Ele é uma tartaruga em cima de um poste, mas agora ele olha de cima e fala, eu cheguei aqui sozinho, agora eu posso. Ninguém fala claramente isso, mas age dessa forma. Saul agiu assim, e Deus o rejeitou. Davi começou sendo ungido rei, e continuou lá, cuidando do pouquinho de ovelha que ele cuidava. Continuou tendo suas guerras, suas batalhas, serviu ao rei como músico, tocando, adorando, expulsando o demônio do rei, até o momento que Deus criou uma oportunidade para ele vencer o gigante. Ele venceu o gigante, recebeu recompensas, mas logo o rei se virou contra ele com inveja, porque normalmente é assim que acontece. Quando alguém está fora da presença de Deus, já conheceu a Deus, e agora Deus começa a levantar outra pessoa e fica com inveja. Ele estava lá, ele abriu a vaga e abriu a porta, fala, assume aí que eu quero andar sozinho. Aí Deus levanta outro, era ele para estar ali, mas ele não quis ficar. Agora o outro assume o lugar que Deus coloca, não é que alguém tomou o lugar dele não. Davi era humilde, irmãos. Davi teve dificuldades em entender tudo aquilo, de aceitar aquilo, não que ele não tinha fé, é porque ele sabia da importância do rei, e ele ficou na dele. Deus colocou Davi ali. Agora quando Saul percebe que Deus está abençoando Davi, ele começa a perseguir e querer matar Davi. Isso é muito comum, irmãos, vivemos. Pessoas que perderam a presença de Deus, começam a perseguir pessoas que estão na presença de Deus. Ele estava lá, não precisava perseguir ninguém, tinha lugar para ele, tinha lugar para Davi, tinha lugar para todo mundo. Mas a pessoa sai da presença de Deus. Ele quer os benefícios, mas não quer a responsabilidade. Quer os benefícios, mas não quer o compromisso. Quer os benefícios, mas não quer obedecer. Isso é um tipo de orgulho. E aí, irmãos, Deus foi abatendo Saul e foi levantando Davi. Então isso acontece muito, irmãos. Estou falando de pessoas que servem a Deus, tá? Estou falando de incrédulo não. Nosso assunto aqui não é para quem não serve a Deus, é para quem serve a Deus. Porque quem não serve a Deus não tem esse entendimento. É para quem serve. Cuidado. Se você está na presença de Deus, Deus mudou a sua vida, mudou a sua história, Deus está te elevando, não se esqueça quem te elevou. Estou falando de pessoas não, tá? Cuidado com idolatria. Foi o pastor Stênio, foi o missionário Sérgio, foi o bispo Lana, missionário Lana, bispo Sérgio. Irmão, os homens são instrumentos de Deus para nos abençoar, mas quem nos eleva é Deus. Amém? Quem nos eleva é Deus. Não pode esquecer, cuidado com idolatria também, tá? Nós só estamos aqui porque Deus, na sua misericórdia, usou pessoas, homens e mulheres, como instrumentos para nos acompanhar, para nos abençoar. Mas as pessoas que foram instrumentos de Deus também foram elevadas por Deus, não mereciam e foram elevadas. Agora também ajudam a elevar outros. Fala amém? Então é um processo. Todos nós somos dependentes de Deus.
Então, irmão, vai um conselho: ajuste o coração. Primeira coisa, tire o foco de si mesmo. Não é por sua causa, é por causa dele. É por causa dele. Outra coisa, reconheça quem te colocou onde você está. Reconheça isso. Reconheça quem te colocou onde você está. E terceiro, caminhe em obediência. Vou repetir: tire o foco de si mesmo, reconheça quem te colocou onde você está e caminhe em obediência. Se você quer permanecer na presença de Deus, não quer só ter uma experiência, ser elevado para depois cair de novo, mas para você continuar sendo elevado, avançando, continuando, crescendo cada vez mais e vivendo o propósito de Deus. Entenda isso. Tire o foco de você. Não é por sua causa, não é porque você é bom, mais inteligente, mais bonito, tem mais dinheiro, enfim, não. É por causa da misericórdia do Senhor. Reconheça, nunca esqueça de quem te colocou lá. E terceiro, caminhe em obediência. Se você não obedecer, não funciona. Quando Deus corta a bênção de Saul, Samuel fala para Saul, né? Ele fala que obedecer é melhor do que sacrificar. O que é obedecer? Quer dizer, obedecer é melhor que sacrificar. Quando as pessoas faziam coisa errada, eles tinham que fazer um sacrifício para quebrar aquele pecado. Só que para muitas pessoas se torna um ciclo vicioso. Eles sabem, não, mas Deus perdoa, eu vou lá oferecer um sacrifício, eu vou lá e faço tal coisa, e continua pecando. Só que Deus, em algum momento, corta o ciclo. Porque aí já não é mais o pecado, não é, já virou sem vergonhice. A pessoa se torna um ímpio, que gosta de pecar. Diferencia um pecador e ser uma pessoa que gosta de pecar, no sentido de estar lá, está de novo. Chega uma hora e Deus fala basta. Não que a graça de Deus não seja suficiente, é porque a pessoa realmente não quer mudar, ele quer só consertar. Então, por isso que o texto diz que Deus, ele está buscando obediência e não sacrifício. Ok? E para finalizar, eu quero orar com vocês. Põe essa frase para mim, por favor, a última aí. Porque no reino não se trata de quem chegou mais alto, mas de quem reconhece quem o levou até lá. Então, na questão de quem é mais alto, quem cresceu mais, quem chegou numa posição maior, no reino de Deus se trata o seguinte: de você reconhecer de como é que você chegou até lá, quem te levou até lá, quem te colocou no lugar que você está. Não se esqueça do Senhor. Tem um salmo que diz, né? Bendiga a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Bendiga minha alma ao Senhor. Não se esqueça de quem você era, aonde você está e aonde Deus quer levar você. Não se esqueça disso. Se você pisar na bola no meio do processo, o daqui já vai ter problema e o de lá com Deus nunca vai acontecer. Pastor, eu cheguei no meu limite, no topo? Não. Falo para você, se está vivo aqui ainda, é porque Deus tem algo maior e melhor que você. Mas quem vai determinar se você vai viver mais alto ou não, não é Deus. Deus já tem propósitos, é você. Se você não deixar que o orgulho domine o seu coração, a autossuficiência, achando que é por você, porque você é melhor que os outros, que você é mais bonzão, tal, Deus tem alguma coisa diferente com você do que tem com os outros. Não, Deus não tem nada diferente com ninguém. Existem pessoas que têm mais intimidade com Deus e menos intimidade com Deus, tá? Mas a intimidade está ligada à nossa ação para com Deus. Deus responde à intimidade. Eu me aproximo e Deus se aproxima. Eu me aproximo e Deus se aproxima. Então ninguém é melhor do que ninguém. A questão aqui é o quanto nós dependemos de Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus. Eu estou fechando este tema sobre o propósito, fechando assim, não estou dizendo que não vou falar mais, né? Neste mês, estamos encerrando a questão do propósito. E eu não podia deixar de compartilhar com você essa questão importante, que é a questão de não achar
que você chegou a algum lugar com mérito próprio. De forma alguma. Nós só estamos onde estamos, só chegamos onde chegamos, só temos o que temos, porque Deus nos segurou em sua mão e nos elevou. E Ele não só nos elevou, como Ele também nos sustenta onde estamos. Vamos orar? Se você tem sido uma pessoa, feche os olhos, se você tem sido uma pessoa com sentimentos de orgulho, autossuficiência, acha que é independente, não precisa de ninguém, não precisa de igreja, não precisa de ninguém, que você pode caminhar sozinho, que você tem capacidade, inteligência melhor que a dos outros, pede perdão para Deus, porque tudo que você tem foi Deus que deu, e se você está nesse lugar, foi Deus que te trouxe aqui. Então estamos conectados, em nome de Jesus. Eu quero orar com você, e vamos declarar a nossa dependência do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença nesta manhã. Senhor, reconhecemos a nossa total dependência do Senhor. Meu Deus, todas as coisas vêm de Ti, são para Ti, são sustentadas pelo Senhor. Pai, nos perdoe porque tantas vezes nos tornamos orgulhosos, achamos que somos melhores que os outros, ou que somos merecedores de alguma coisa. Pai, nos perdoe porque temos permitido que o orgulho entre dentro do nosso coração, e isso tem nos levado, Senhor, a uma condição, meu Deus, muitas vezes fora da Tua vontade. Pai, tenha compaixão de nós, nós queremos voltar à Tua presença, queremos voltar à dependência do Senhor. Nos perdoe, Senhor, por palavras, por ações, por julgamentos, Senhor, muitas vezes errados, porque temos pensado que é sobre nós. Não é sobre nós, é sobre o Senhor, é sobre o Teu propósito, é sobre o Teu reino. Tira de nós esta independência, essa autossuficiência, esse orgulho, essa soberba, e coloca sobre nós a humildade. A humildade é fruto do Espírito. Senhor Espírito Santo, nós te pedimos nesta manhã, trabalhe em nosso coração, trabalhe em nossos sentimentos, trabalhe os nossos pensamentos, trabalhe em nós, Senhor Espírito Santo, e nos leve a uma vida de humildade, de dependência do Senhor. Nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que sejamos crentes, que sejamos uma igreja que vive na dependência do Senhor, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Podem assentar, queridos.